Muito bem-vindo, amigo, a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre conceitos, né, de TUG, de TUI e também de circuito independente, ou seja, circuito exclusivo. Então, na verdade, a gente tem aqui um trecho, né, um item da norma NBR 5410, uma atualização de 2004. E na realidade, quando se fala em tomada de uso geral, né, que são as TUGs, e tomada de uso específico, que são as TUIs, na realidade, essa nova versão da norma, ela não menciona esses dois termos, tá? Mas ela menciona outros termos. Por exemplo, aqui nós temos ponto de utilização, tá? Então, o item que fala sobre ponto de utilização é o item 3.4.5. Ele diz o seguinte, ele explica aí o que vem a ser o ponto de utilização. Na verdade, ele diz assim, são pontos de uma linha elétrica destinado à conexão de equipamentos de utilização. Ou seja, a norma atual, ela não menciona mais tomada de uso específico e tomada de uso geral. Mas isso não quer dizer que esse conceito acabou, tá? Então esse conceito, ele está inserido, o conceito de circuito exclusivo, ele está inserido dentro de outros itens da norma. Então aqui é um item que a gente pode considerar, tá? A gente vai fazer uma abordagem aí sobre essa questão e com certeza aí a gente vai esclarecer esse assunto. Então aqui, nós, como eu falei, nós temos o item 3.4.5, é um item bem simples, e a gente tem aqui também, na verdade esse item ele tem três notas, a gente vai ver essas notas. Aqui nós temos a primeira nota, que ele diz o seguinte, olha, um ponto de utilização pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensão da linha elétrica, a natureza da carga prevista, na verdade aí seriam ponto de luz, ponto para aquecedor, ponto para aparelho de ar-condicionado e etc. E também o tipo de conexão previsto. Nesse caso aí pode ser através de ponto de tomada ou ponto de ligação direta. Aqui nós temos a segunda e a terceira nota. A segunda fala o seguinte, uma linha elétrica pode ter um ou mais pontos de utilização. Então aqui essa nota ela fala, explica aí o que vem a ser uma linha elétrica, tá? E ela diz também que pode ter mais de um ponto de utilização. Cada linha elétrica pode ter mais de um ponto. E a terceira nota diz o seguinte, um mesmo ponto de utilização pode alimentar um ou mais equipamentos de utilização. Ou seja, eu posso ter um ponto de utilização onde ali eu posso alimentar um ou mais, ou um, dois, três ou quatro equipamentos. Por exemplo, se eu tiver um ponto de utilização que for um ponto de iluminação, eu posso ter ali duas luminárias, três luminárias naquele mesmo ponto. Um ponto de tomada, por exemplo, ponto de utilização utilizado, né, da forma de tomada, se eu tiver uma tomada instalada, pode ser uma tomada dupla, ou seja, eu tenho dois equipamentos sendo utilizados ali, ligados no mesmo ponto de utilização. Aqui a gente vê o conceito de tomada, né? O conceito de ponto de tomada. Então o item 3.4.6 ele explica o que vem a ser um ponto de tomada. Então diz o seguinte, olha, ponto de utilização em que a conexão do equipamento ou equipamentos a serem alimentados é feita através de tomada de corrente. Tomada de corrente nada mais é do que uma tomada onde vai ser plugado ali um equipamento, um determinado equipamento. Então, toda tomada comum que a gente está acostumado a ver, né, na residência, uma tomada aí 2P mais T, por exemplo, é uma tomada de corrente. Ou outros modelos de tomada também, além dos que a gente está acostumado a ver, não deixa de ser também uma tomada de corrente. Então, essa é mais uma forma aí de aplicação de um ponto de utilização, através de ponto de tomada. E aqui eu trouxe um desenho para a gente fixar melhor o aprendizado, onde eu tenho aqui representado, apenas para ilustrar, um circuito, onde eu tenho aqui um disjuntor. Esse circuito alimenta um ponto de utilização. E aqui as duas formas de aplicação dos equipamentos nesse ponto de utilização. Pode ser feito através de um ponto de ligação direta. A gente pode citar aí como exemplo chuveiro elétrico, torneira elétrica, ou um refletor também, né, de iluminação. E também aqui o ponto de tomada. Ponto de tomada a gente já conhece, que é o ponto de tomada que pode ser, como eu falei, pode ser um ponto de tomada comum,
pode ser um ponto de tomada que vai atender um equipamento específico também. E aqui falando do ponto de tomada, eu vou já aproveitar e a gente vai falar um pouco sobre o ponto de utilização específico, ou seja, onde é que eu preciso aplicar um circuito exclusivo. Então a norma é bem clara a respeito disso, se tratando tanto do ponto de ligação direta ou quanto também como um ponto de tomada. A norma fala a respeito do circuito exclusivo. E aqui nós temos o item da norma que fala a respeito do circuito exclusivo ou circuito independente. Nós temos aqui o item 9.5.3.1, que diz o seguinte: todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Então aqui está o conceito do circuito independente. A gente percebe o seguinte: a norma ela é bem clara, ela exige que se eu tiver um equipamento e se esse equipamento ele for utilizado num determinado local de forma exclusiva naquele local, podemos citar aí um exemplo clássico, por exemplo, um forno, e se esse forno ele tem uma corrente nominal acima dos 10 amperes, ele precisa de um circuito independente para alimentar. Nesse caso vai ser alimentado através de tomada. Poderia ser também um outro equipamento, por exemplo, um chuveiro elétrico, onde a corrente nominal do chuveiro certamente ela passa dos 10 amperes, também precisa ter um circuito independente. Então a gente chega à conclusão, né, de que todo circuito que vai alimentar um determinado equipamento, se ele for previsto para ser utilizado em determinado local, obrigatoriamente ele precisa ter um circuito independente. Porém, se eu optar por ter um circuito também independente, que não seja e não esteja dentro dessas características, ou seja, que esteja abaixo de 10 amperes, eu também posso. Nada impede de eu criar no meu projeto um circuito independente, por exemplo, para alimentar uma luminária, onde eu preciso deixar essa luminária ligada, independentemente se eu desligar os circuitos parciais, os demais circuitos, eu posso manter aquela luminária ligada. Então vai ser um circuito independente que esteja abaixo aí dos 10 amperes. Um outro exemplo é se eu tiver, por exemplo, uma tomada que atende um computador e eu preciso manter esse computador ligado, independente aí dos demais circuitos. Eu posso desligar todos os disjuntores parciais e manter esse circuito independente ligado, tá? Independente aí dos demais. Por exemplo, eu preciso fazer uma manutenção nos demais circuitos, eu vou desligar os demais circuitos, mas vou manter o circuito do meu computador ligado. Então vai ser um circuito independente, tá? Então aí a gente conclui, né, só para gravar melhor, a gente vê que o conceito de TUG e TUI, ou seja, tomada de uso geral, permanece. Se eu tenho tomadas, né, que não são de uso específico, logicamente elas são de uso geral. E também aí o conceito, né, de tomada de uso específico, na realidade não deixou de existir, porém o termo não se usa mais. Mas se eu tiver, por exemplo, um ponto de utilização em que eu tenha ali naquele ponto sendo utilizado uma tomada de corrente e que se esse circuito for, como nós falamos aqui, nessas características, ele vai ser um circuito independente, tá certo? Então eu espero aí que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e também não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço.